Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode erguer sua mão o mais alto que você puder. Mais alto. Toca no teto da igreja, se possível, em nome de Jesus. Amém. Comece a declarar palavras de bênção. Abra sua boca, profetize sobre esse culto. Profetize sobre a minha vida. Me abençoe essa manhã. Em nome de Jesus, quanto mais você me abençoar essa manhã, mais você sairá daqui abençoado. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, Jesus, por a sua palavra, nós te agradecemos, Jesus, por esses louvores abençoados. Nós cremos que nós sairemos daqui tocados pela sua presença, pelo seu amor, pela sua glória, pela sua virtude. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito sair dessa casa sem sentir o poder da palavra. Em nome de Jesus, venha, Senhor, e que eu possa mergulhar na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, você está feliz? Amém? Eu te confesso que eu estou um pouco nervoso, eu estou um pouco feliz também, porque há muito tempo que eu não ministro. Há bastante tempo mesmo, o pastor não me chama mais para ministrar. Brincadeira. Na verdade, eu tenho trabalhado bastante. Em nome de Jesus, em breve eu vou conseguir fazer essa balança, né? Balancear as duas coisas. E você vai me ver cada vez mais pregando em nome de Jesus. Amém? E a última vez que eu preguei, já faz tanto tempo que a gente estava na campanha do deserto. Já tem muito tempo, né? Acho que foi em agosto. E desde lá a gente viu várias campanhas acontecendo aqui na igreja. Alguém se lembra qual campanha veio depois da campanha do deserto? Alguém? Amados, vamos lá. Campanha do deserto, a campanha seguinte do deserto. Alguém lembra? A pastora tem que lembrar. A campanha da família, se eu não me engano, né? Campanha da família, depois veio outra campanha, e agora nós estamos na campanha do poder da palavra. Irmãos, quando eu comecei o ministério, eu lembro que eu criticava bastante essas palavras que vêm prontas da sede. Porque eu pensava, poxa, já vem pronta, eu prefiro pregar uma mensagem que Deus ministrou no meu coração, eu prefiro pregar uma mensagem que Deus falou comigo, que eu chorei ali, que Ele tratou comigo. Mas aí, com o tempo, com a evolução do meu ministério, eu comecei a entender que, na verdade, essas palavras elas são uma bênção. Porque elas direcionam a Igreja Metodista Renovada como um corpo para seguir numa direção. Amém? Então, ela direciona a igreja a entender o posicionamento da igreja metodista como corpo. Desde a primeira semana da campanha do poder da palavra, do poder da palavra, nós aprendemos algumas coisas poderosas. Alguém lembra o primeiro tema? Alguém? O André deve lembrar. Amém? Ninguém lembra o primeiro tema da palavra? Desafios. O pastor Silvino ministrou muito bem sobre desafios. E aí ele ensinou a gente a como lidar com os nossos desafios. E quem aqui não tem desafio? Eu tenho desafio, todos os dias. No meu trabalho, na minha casa. E aí perceba que você não foi ensinado somente sobre desafios ministeriais. Você foi ensinado a como lidar com seus desafios na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E nós temos desafios todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que você foi lapidado e ensinado a como lidar com seus desafios diários, com as suas tentações. Em seguida, nós aprendemos sobre... Ninguém lembra, gente. Misericórdia. Acho que esse curso da manhã não está dando certo. A gente tem que voltar para a tarde. Amém? Perseverança. Amém. Glória a Deus. Então, nós aprendemos a como ser perseverantes. E olha a importância desse ensinamento. Olha quanto isso é rico para a sua vida, não só como cristão, ministerialmente, mas na sua vida pessoal. Quão importante é você perseverar nos seus desafios, nas suas lutas. Semana passada a pastora Rose ministrou, e aí ela vai lembrar. Ela falou sobre maturidade. E, de novo, é importante que você seja maduro na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Em todos os âmbitos, em todos os lugares que você passar, é importante que você tenha maturidade. E hoje, nós vamos falar sobre ousadia. Amém? Aleluia. E, amados, olha só, se você olhar de uma maneira geral, essas palavras, todas elas se conversam. Então, desafios, perseverança, maturidade e desafios. E ousadia, ousadia. Você precisa de maturidade, você precisa de perseverança e você precisa de ousadia para lidar com todos os desafios que passarem por você. Por todos os obstáculos. Amém?
E eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã que em nome de Jesus você vai sair dessa igreja mais ousado do que nunca para lidar com todas as dificuldades que você encontrar no seu caminho. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nenhum desafio, nenhuma luta, nenhuma prova vai poder te parar porque você vai estar cheio da ousadia do Senhor dentro de você, no santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você repita comigo algumas palavras. Diga assim: hoje eu vou sair desta igreja com muita ousadia, com muito poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Efésios 3, 11 e 12. Amém? Todo mundo achou? Você pode abrir a sua Bíblia no celular também. Não é pecado, irmão. Amém? Efésios 3, versículo 11 e versículo 12. Eu vou dar mais um tempinho para todo mundo encontrar. Amém? Todo mundo achou? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé. Amém? São só esses dois versículos. Quem escreveu esses dois versículos foi o apóstolo Paulo. Ele fez essa carta direcionada para a igreja de Efésio. E olha só que interessante. Aqui ele está falando basicamente que a ousadia ela não pode ser confundida com você ser exacerbadamente confiante em si mesmo. A ousadia, ela precisa ser embasada em uma coisa, no nosso Deus. A ousadia, ela vem do Senhor. Amém? Então, guarda essa informação, a ousadia, ela precisa ser embasada na palavra. Ela precisa ser embasada no poder de Deus. Ela precisa ser embasada no Senhor. E aí, com essa informação, eu quero perguntar uma coisa para a igreja. Alguém aqui sabe a definição de ousadia? Ou o seu entendimento sobre a ousadia? Alguém consegue me explicar mais ou menos o que significa ousadia? Disposição. Amém. Atitude? Legal. Muito bom. Acho que vocês se prepararam melhor do que eu. Mais alguém? Coragem. Amém. Perseverança, força. Olha só, essa igreja está... Agora sim, acho que o pessoal foi acordando, né? Amém. Então, olha só, eu também fiz a minha pesquisa. Acho que a gente pode usar a definição de vocês, mas eu fiz a minha pesquisa. Olha só o que o Google fala. Olha, qualidade ou característica de ousado, arrojo, coragem. O apóstolo Joel, quando ele escreveu a mensagem, ele disse o seguinte: ousadia é coragem, destemor, arrojado, valente. Irmãos, e aí agora eu quero fazer uma provocação com vocês, porque eu vejo muitas pessoas, e quando eu digo pessoas, não só me refiro aos cristãos, mas eu vejo muitas pessoas no meu dia a dia, que em determinadas situações, elas começam a se diminuir diante da situação, diante de outras pessoas. Eu conheço várias pessoas que em situações de dificuldade, em situações de uma necessidade de você crescer e assumir a responsabilidade, elas começam a pensar, olha só, eu não sou capaz. Eu não consigo. Será que eu vou conseguir? Ah, meu Deus, eu acho que é muito para mim. Envia outra pessoa. E aqui a gente já viu até vários personagens bíblicos falando isso. Envia outro. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não posso. Será que eu vou conseguir? É melhor outra pessoa fazer. Sim ou não? Quantas vezes essas mesmas pessoas se paralisaram diante de uma dificuldade, diante de um desafio? Quantas vezes nós não paramos quando nós precisamos ser diferentes, aceitar o desafio e falar, olha, eu vou. Eu te pergunto, quantas vezes o pastor me pediu para ministrar no começo do ministério e eu comecei a falar para mim mesmo, meu Deus, eu não sou capaz, eu não posso.
eu não vou conseguir. Amados, em nome de Jesus, que você nunca mais se paralise em situações de dificuldade, em situações de desafio. E independente da situação, eu dei o exemplo aqui do ministério, mas pode ser em qualquer situação, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, quando alguém te der alguma função que você não saiba fazer, você não vai falar, eu não sou capaz. Eu vou aprender, porque o meu Deus é poderoso. No santo nome de Jesus. Amém? Eu vou conseguir porque o meu Deus caminha comigo, Ele está dentro de mim. Eu posso porque Ele está comigo. Eu vou aprender. Não se paralise diante dos desafios. Não se paralise diante das dificuldades. Amém? E eu separei aqui 2 tipos de ousadia que a gente precisa aprender. Quero que você anote aí. Amém? Anota aí, então. Ó. A primeira ousadia que você precisa aprender, que você precisa levar para a sua vida é a ousadia do não. Como assim, Felipe? Ousadia do não? É a ousadia de falar não. Quem aqui já teve dificuldade de falar não em algum momento na vida? Eu já tive bastante dificuldade e tenho até hoje. É muito difícil falar não, por exemplo, para o meu sogro. É muito difícil falar não para a sogra, não é não? Minha sogra está aqui, ela é um amor de pessoa, mas é difícil falar não. É difícil demais falar não, por exemplo, para a mulher, para a esposa. Meu Deus. Ai, será que a gente pode comprar tal coisa? E agora? Eu falo não, mas é difícil falar. Eu falo mais sim do que não, mas ultimamente eu tenho falado não. Porque olha, quer comprar tudo. Amém? É difícil falar não em alguns momentos, sim ou não? Ah, ninguém falou não agora. Amém. Só que não é só esse não que a gente precisa aprender a falar. A gente precisa aprender a falar esse não sim, amém? Porque falar não é importante para algumas coisas. Tem hora que você não consegue ajudar a pessoa, só que por ter problema em falar não, você acaba falando, vamos. E no final você acaba não entregando algo de qualidade, certo? Mas é sobre falar não para si mesmo. E eu acho que esse não é mais importante. Como é difícil falar não, por exemplo, para o pecado. Sim ou não? Como é difícil falar não para as vontades carnais. Como é difícil falar não para aquele vídeo que você gosta de assistir. Como é difícil falar não para as suas vontades, para os seus desejos. Eu anotei aqui uma sequência de nãos que são difíceis de falar. É muito difícil falar não para o pecado. É muito difícil falar não para negócios ilícitos. É muito difícil falar não para vontades carnais. É muito difícil falar não para a voz do diabo. Para tentações diárias. E esse não, nós precisamos, como igreja, aprender a falar. Porque esse não requer muita ousadia. Esse não, a gente precisa aprender a falar todos os dias, diariamente. Quando a gente se levanta de manhã, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu não aceito falar sim para o pecado. Eu não aceito falar sim para as minhas vontades. Em nome de Jesus, eu como pregador e nós como igreja, estou determinado a aprender a falar não para as minhas vontades. Amém? Olha só, eu separei aqui alguns exemplos de pessoas que falaram não. Eu quero que você abra comigo lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amém? E diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, Daniel estava onde aqui? Daniel estava na Babilônia. E lá na Babilônia, o rei, ele servia os melhores jantares, as melhores comidas, os melhores vinhos. E olha só, tomar vinho naquela época não era pecado, não. Hoje é, irmão. Se você se embebedar com vinho, é pecado. Mas ele provava de tudo. Ele poderia provar de tudo, experimentar das melhores comidas, dos melhores vinhos, das melhores bebidas. Só que todos esses alimentos estavam contaminados. E aí Daniel, com muita sabedoria, soube dizer não. Imagina só, você com fome, e aí passa por você uma lasanha deliciosa. Quem gosta de lasanha? Eu gosto de lasanha. Só que aí você se descobre que aquela lasanha estava contaminada. Você vai comer? Não. Então você vai ter que dizer não. Foi basicamente o que Daniel fez. Aí você está morrendo de fome, passa por você aquela
picanha no alho deliciosa. Meu Deus, que delícia. Eu amo picanha também. Só que ela está contaminada. Você vai comer? Também não. E aí Daniel teve essa sabedoria. Ele teve que falar não para a carne dele, para as vontades dele. Nós precisamos aprender com Daniel. Será que foi fácil para Daniel? É fácil para o Felipe? É fácil para o Edenilson? Não é fácil para ninguém. Mas nós precisamos aprender a falar não. Outro exemplo. Mesaque, é assim mesmo que fala? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém? Olha só. Todo mundo se prostrando diante de quê? De uma estátua. A estátua do rei da Babilônia. De novo, na Babilônia. E os únicos que não se prostraram diante da estátua, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Será que foi fácil ser jogado na fornalha? Será que foi fácil ser jogado no fogo? Mas o que eles fizeram? Eles tiveram ousadia para falar não. Eles se levantaram e falaram, eu não vou me curvar diante de outro Deus, diante de outra estátua. Eu não me curvo, eu digo não com ousadia. Amados, nós precisamos dessa ousadia dentro de nós. Você precisa entender que somente com a ousadia do não, do falar não, você vai crescer na sua vida, ministerialmente, na sua família, na sua casa. Somente aprendendo a dizer não para suas vontades, para a sua carne, você vai conseguir evoluir ministerialmente e na sua vida circular. Amém? Outro exemplo, José. Esse aqui é para os homens, hein? Mas imagina só, você casado, todo feliz com a sua esposa maravilhosa, igual eu sou feliz. Amém? E aí, de repente, a mulher de Potifar, uma das mulheres mais lindas, imagina a mulher mais linda de hoje em dia, querendo namorar com você. O que você tem que fazer? Não, de jeito nenhum. A irmã já pensou no Luciano. É isso aí, o Luciano até virou ali, ó. Nós precisamos falar não. Amém? E, mulher, não pense que essa mensagem é só para os homens. Se vier o homem mais lindo do mundo, você que é casada e você que é uma jovem cristã, não. Se você é jovem, vamos orar. Eu vou te levar para o meu pastor, vou apresentar para o meu líder de jovens, o Felipe, viu, Larissa? E aí sim, talvez vir assim, mas é não. Amém? Porque nós precisamos ter ousadia, quanto cristãos, para dizer não para o pecado. Amém? Eu poderia aqui elencar vários exemplos. Jesus no deserto, ele tinha poder para fazer o pão, ou a pedra virar pão. Ele tinha poder para fazer milagres, mas ele disse não para a voz do diabo. Então nós precisamos aprender a ousadia do não. Amém? Agora vem a parte boa. Glória a Deus. A ousadia do sim. Anota aí. Ousadia do sim. Amém? E o que seria a ousadia do sim? Nós precisamos aprender a falar sim. Quem já teve dificuldade em falar sim aqui? Agora menos pessoas. Mas eu acho que você talvez não esteja entendendo o porquê do sim. Quando, por exemplo, aparece uma oportunidade, vamos supor que amanhã o pastor Silvino vai acordar de manhã, ele orou, pediu direção de Deus e te ligou. Olha, irmão, no domingo você vai ministrar na sede do pastor Joel, com a igreja lotada com 50 mil pessoas. Olha que oportunidade para o seu ministério. Aleluia. Irmão, eu já ministro há algum tempo, alguns anos eu ministro. Eu com certeza ficaria com minhas pernas tremendo. Eu, com certeza, em alguns momentos começaria a falar, meu Deus, manda outra pessoa, pastor. Manda a pastora Rose, ela já é pastora. Manda o irmão André. Eu não vou conseguir. E aí eu provavelmente vou começar a pensar, não vou não. Não vou. De jeito nenhum. Só que, no fim das contas, por mais que com certeza eu vou criar essa resistência em mim, no final eu vou falar, eu vou, pastor. Porque não sou eu, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu vou com a ousadia do sim. Amém? Irmãos, não deixe passar as oportunidades que o Senhor tem te entregado. Eu tenho certeza que se você colocar aqui, se lembrar do passado, Deus já te deu várias oportunidades e você disse não. E não só na igreja, mas em vários sentidos. Amém? Não diga não para o Senhor. Não diga não para as coisas de Deus. Não diga não para o seu ministério. Amém?
Eu lembro que quando o pastor Silvino me chamou a primeira vez para pregar, as minhas pernas tremiam. Eu fiquei bambo. Eu subi e eu lembro que eu repetia várias palavras antes de subir no altar. Eu falava: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, se o Senhor não falar por mim, eu não vou. Eu vou passar vergonha, eu vou embora, mas eu não vou. Eu só vou subir se o Senhor for comigo. Amados, e todas as vezes que eu subi, eu senti que o Senhor estava comigo. As primeiras vezes a minha voz não saía direito. As primeiras vezes eu não conseguia falar, ficava com medo, com vergonha, mas eu fui porque eu digo sim ao Senhor. Amém? Então aprenda a dizer sim ao Senhor. E eu falei que isso se aplica não somente ao ministério, não somente à palavra. E de fato, você precisa aprender a aplicar isso no seu trabalho também. Imagina que a gente deu o exemplo do pastor Silvino aqui, mas imagina que amanhã o seu chefe vai falar para você o seguinte, vai te ligar, a partir de hoje você vai ser diretor executivo da sua área, você vai fazer reuniões com pessoas importantes todos os dias, e você vai estar acima de 100 pessoas no seu setor. Você vai comandar e todas as responsabilidades que você está assumindo são suas. Não vou cobrar de outra pessoa, é com você. Não importa se outra pessoa errou, a culpa é sua. E outra coisa, o seu salário não vai subir. Você vai ter um aumento salarial. Quantas pessoas nesse momento não paralisam? Meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Como é que eu vou dominar, vou comandar 100 pessoas? Como que eu vou comandar e vou estar à frente de todo um setor, de uma área? É impossível. Não, manda outra pessoa. Irmãos, tenha ousadia. Se a porta está se abrindo é porque você é capaz. Se a porta está se abrindo é porque você consegue. Amém? Em outras áreas, você foi diagnosticado, por exemplo, com uma doença, com algum problema. E aí, você cristão, a primeira coisa que acontece na sua vida é desfalecer. Meu Deus, como é que pode? Logo eu não consigo, eu vou morrer. Irmão, não, você não confia no seu Deus. Você não confia no seu Senhor. Se está acontecendo é para que você tenha a ousadia de falar sim para a palavra e permitir que os milagres aconteçam. Você cantou esse louvor agora. Hoje o seu milagre vai chegar no santo nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Diga sim para o Senhor. Diga sim para a palavra de Deus. Diga sim para o poder da palavra. Com ousadia. Com certeza. No santo nome de Jesus. Amém? Eu vou dar um último testemunho aqui. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu sempre fui empreendedor. Então, eu tive uma empresa de caminhão com meu pai, muito tempo. Por mais de 8 anos eu trabalhei com ele. Trabalhava dirigindo, fazia entregas, mas a empresa era minha também. Eu abri junto com ele. E aí, há 1 ano e meio, eu decidi que eu queria mudar de setor. Eu queria trabalhar com outra coisa. Eu estava cansado de compartilhar. É claro que é uma bênção ter um negócio com um familiar, com o meu pai, só que eu queria crescer. E eu não via mais possibilidade de crescimento nessa empresa. Então eu abdiquei daquilo, era uma renda certa, sustentava a minha família, eu tinha uma qualidade de vida até legal, razoavelmente legal, mas enfim, eu falei, eu preciso mudar, eu quero mudar. E Deus começou a me instruir, a me movimentar para que eu mudasse, para que eu crescesse. Só que aí, quando eu comecei um outro empreendimento, eu ganhava muito menos do que eu ganhava na primeira empresa. Eu não tinha nenhuma perspectiva real de crescimento. As pessoas olhavam para mim e diziam, isso é impossível, esse mercado que você está entrando, ninguém conhece. Isso aqui não vai vingar, é mentira, não vai. Se mantenha no mercado que você já trabalha. Não faça isso. Só que eu, com muita ousadia, disse sim para o meu sonho. Eu disse sim para esse novo empreendimento, para essa nova carreira, e mesmo com as pessoas falando para mim, olha, não vá, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Hoje, graças a Deus, as coisas começaram a caminhar, eu tenho alguns funcionários, a empresa está crescendo, eu tenho 2 sócios, e eu posso dizer que valeu a pena. Porque mesmo com as pessoas olhando e apontando, falando, olha, não faz isso, procura um emprego, você estudou tanto, você fala outra língua, procura outra coisa. Eu disse, eu quero algo meu. Eu preciso de algo meu. As pessoas talvez olhavam para mim e diziam que eu estava sendo ousado. Estava mesmo, confiando no Senhor. Mesmo sem ver um retorno momentâneo, no mesmo momento. Acreditando no poder de Deus, acreditando no poder da palavra. Amém? Em nome de Jesus,
confie que o seu Deus tem poder para te levar em lugares que você nem imaginou que você iria. Amém? Hoje, amados, por exemplo, semana passada eu fiz uma reunião com um diretor executivo lá dos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, em inglês. E eu, antes da reunião, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? E eu fui capaz não porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu tenho embasamento teórico, porque eu sou intelectual, nada disso. É porque o meu Deus está comigo todos os dias. Amém? Aleluia. Eu estou quase finalizando, eu quero que você se levante. Eu vou orar pela sua vida.